Nesse vídeo, irei mostrar para vocês a aba de analisar, analisador de talhão, no qual a gente consegue analisar todas as operações que teve naquele talhão. Aqui, por exemplo, quando a gente seleciona, ele vem para essa parte, no qual ele mostra todos os talhões, né, que teve operação. Aqui a gente selecionou esse talhão, né, essa fazenda, nós podemos mostrar os dados dela. Então, eu consigo separar a camada que eu desejo visualizar. Nesse caso, irei mostrar para vocês de tratos culturais, aplicação. Então, eu selecionei esse aqui, a aplicação de NP+, coloquei taxa aplicada, mas eu consigo também analisar taxa-alvo, velocidade, o equipamento que fez a operação naquele talhão, qual foi a taxa de prescrição, a produtividade do equipamento em hectare hora, a taxa de combustível gasto, né, em litros por hectare, a taxa de consumo do combustível por hora, a elevação, a qualidade que foi aplicada, né, que no caso ele compara a taxa de aplicação de prescrição versus a aplicada, e aqui a camada de comparação da camada de alvo versus aplicado, né? Que a gente fala que é expectativa e realidade. Mas nesse caso a gente deixa a taxa aplicada. Então eu tenho acesso ao mapa, né? Esse é um gráfico no qual eu consigo saber que, então, por exemplo, de 16% da minha área, se eu selecionar ela, eu vou conseguir saber que eu tive 280 quilos por hectare aplicado nessa área. Se eu clicar aqui, né, em 21% da minha área, eu tive essa relação, mas aí eu consigo analisar ele, né, como um todo. E aí eu consigo subir essa aba aqui, né, ele me dá o resumo de que teve lá naquela operação. Então eu consigo saber o produto que foi aplicado, consigo ir para um atalho lá de analisar naquela aba que nós já mostramos para vocês. Consigo saber qual talhão que eu selecionei, o início e o fim dessa aplicação, os operadores que fez essa aplicação. Aqui eu consigo os totais de trabalho, né? Aqui são os dados agronômicos dessa área aplicada, qual foi a taxa, o total, taxa-alvo, alvo total, a taxa de prescrição e a prescrição total. E o desempenho do equipamento, velocidade, produtividade, o tempo de trabalho lá naquela área, o combustível total em litros, combustível em litros por hectare, o combustível em litros por hora. Aqui mais embaixo eu consigo saber o produto que foi aplicado e aqui o equipamento. Então, aqui foram 2 DNs que fez essa aplicação. Consigo editar caso eu precise, né? Não foi esse produto que foi aplicado. Vou lá em produto e faço essa alteração. Vou em safra, não foi safra 2023, foi 2022. Vou lá e altero. Área aplicada. Se eu vi que, por exemplo, eu tenho uma área de 200 hectares e lá está aparecendo só 180, eu consigo fazer essa alteração. E aqui anotações de trabalho, caso você precise colocar alguma observação. Consigo também excluir, né, caso você queira. Aqui eu consigo comparar 2 mapas, então eu tenho essa aplicação e eu quero comparar ela com a mesma aplicação que eu fiz, né? Só que taxa-alvo. Eu vou lá e seleciono. Então, desse lado esquerdo eu tenho a taxa aplicada e desse lado direito eu tenho a minha taxa-alvo. Então, eu consigo fazer o comparativo desses 2 mapas para ver se foi o objetivo que eu atingi. E se eu for em análise de dados, eu consigo saber a relação deles. Então, a taxa aplicada deles do total de trabalho, que são todos os dados agronômicos, e também o desempenho da máquina, a média dos 2 talhões. Consigo também fazer uma sobreposição. Então, eu fiz uma sobreposição em cima de taxa aplicada e taxa-alvo. Caso eu queira, eu consigo também fazer a exportação desses dados ou compartilhar. Então, se eu quero pegar esses dados de trabalho e colocar na minha organização para me poder baixar, eu consigo. Ou então enviar para outro parceiro. Os parceiros que eu tenho em anexo na minha equipe dentro da organização. Consigo também exportar esses dados e jogar para minha organização.
E também consigo baixar, fazer download de relatório. Então, quando eu seleciono, eu consigo fazer um relatório de campo. E ele me pergunta, né, se eu quero que contenha informações do desempenho da máquina. E aqui, ó, eu vou selecionar se eu quero mais de perto, mais de longe. E aí, posso até visualizar o relatório. E aí, ele vai começar a gerar o relatório que eu preciso. Aqui eu tenho a opção de visualizar ele antes de fazer o download, e aqui eu já posso fazer o download dele. Então, aqui eu vou visualizar, né, se é isso mesmo que eu preciso. Então, ele dá as informações agronômicas, as informações do desempenho da máquina, mostra o meu mapa, qual foi o equipamento. E eu vi que está tudo ok, é o que eu preciso, eu vou lá e faço download desse relatório, né? Então, ele ia gerar no PDF desse arquivo, no qual eu consigo fazer reuniões, né? Entregar ele, consigo imprimir. Aqui no analisador de talhão eu tenho a opção de dar um zoom, aproximar mais, né? Vou no mais, vou no menos. Aqui, se eu quero ver ele como mapa, né? Que ele aparece assim, ou como satélite. Tem algumas configurações do mapa, né? Eu quero ver os talhões, dá ok. Aqui eu quero ver uma zona selecionada, então eu sei que esse talhão ele teve uma taxa aplicada de 358 hectares, mas eu quero ver só essa parte verde como exemplo. Vou lá, seleciono lá um polígono e coloco daqui, aqui, aqui e aqui. Então eu só quero saber dessa área. Então vou lá em resumo, né, e ele carrega a zona selecionada que eu tive. Então, se eu pegar aqui uma área aplicada de 52 hectares, o campo todo foi de 358, mas eu só queria analisar 52 hectares. Então, eu consigo fazer essa zona selecionada. Se eu quiser um círculo, eu consigo. Se eu quiser um quadrado, um retângulo, eu consigo. Ou nenhum, posso apagar. Aqui, caso tenha algum marcador, né, que você queira analisar. Aqui nesse talhão, por exemplo, não teve nenhum marcador, então não tenho que analisar. Ferramenta de medição. Deixa eu sair aqui, ferramenta de medição. Seleciono ela e eu consigo ver aqui, fecho, né? Quero ver essa área. Então eu sei que nessa área que eu selecionei eu tenho 162 hectares, uma distância de 5,4 quilômetros. Ele mostra latitude, longitude. E eu posso limpar aqui. E ok, selecionar o que eu vou analisar e trabalhar esses dados. Essa seria a parte de analisar os dados de aplicações, né, na parte de tratos culturais.